que um dos pontos mais importantes quando você tem o CMO, quando ele está lá trabalhando para você, é que você precisa de uma equipe de gente de marketing e comunicação para fazer seu marketing. A ideia do CMO as a Service é executar, entrar, entender, executar e sair. Na atração de profissionais, que hoje é uma questão que muitos escritórios enfrentam, na expansão de áreas, enfim, tem uma série de objetivos que você pode ali traçar, que o marketing é um apoio indispensável. Um CMO, um Chief Marketing Officer, é isso? Chief Marketing Officer. Ah! O Chief Marketing Officer ganha aqui no Brasil de 20 mil a 50 mil reais por mês, fora bônus. Eu peguei esse dado na inteligência artificial para variar, acho que está subestimado, ganha muito mais, pelo menos um que entrega realmente, você não consegue contratar um CMO por esse preço. E o CMO, um VP de marketing, né? Antes ele era um VP de marketing. O VP de marketing. Marketing Officer é um profissional fundamental numa empresa média, numa empresa grande, numa empresa pequena. O grande problema, a grande discussão não é o fato dele ser necessário ou não. A grande discussão é que ninguém pode pagar. Claro. Enfim, poucos escritórios têm condição de ter sequer um gerente de marketing aplicado ali, trabalhando no seu dia a dia, e raríssimos são aqueles que têm um CMO recebendo o que um CMO merece e deixando esse CMO fazer o que ele precisa. Duas coisas problemáticas. Eu sou o Alexandre Seco, sou jornalista, sou advogado, esse é o canal Advocacia SA e eu estou aqui com o Gabriel Atui para falar de um produto nosso. Exatamente. Que é o CMO as a Service. Agora eu não vou precisar mais falar Chief, né? Eu vou falar só CMO. Eu não sei se as pessoas vão lembrar do CMO, mas a ideia é a seguinte: o CMO as a Service é um conceito, é um tipo de serviço muito utilizado por startup. Uma startup é uma empresa que precisa crescer muito rápido e precisa ter todos os serviços de uma grande empresa sem poder necessariamente pagar por todos eles. Então, essa ideia de você poder contratar, quase alugar um CMO, é a ideia que está por trás do CMO as a Service. Exatamente. Que eu acho uma ideia que cai como uma luva para o mercado de serviços jurídicos. Sem dúvida, eu acho que por conta dessas características que você mencionou, os escritórios podem muito se aproveitar desse tipo de serviço. Antes de continuar, eu queria só pontuar que o CMO as a Service, que foi uma ideia minha, porque eu gosto muito de termos em inglês, eventualmente a gente pode substituir pelo VP de Marketing sob demanda. VP de Marketing sob demanda. Eu gosto muito do as a Service, porque tem aí um relacionamento com tecnologia, de software as a Service e tal, mas enfim. Eu acho que ninguém vai entender. Eu acho que ninguém vai entender. Mas o ponto essa necessidade existe. Eu acho que nós precisamos contratar um CEO de marketing para apresentar esse produto. Apresentar esse nosso podcast. Esse nosso produto. Nós não vamos fazer uma boa propaganda de nós mesmos. Mas o ponto se você pudesse contratar um executivo de marketing que vai lá na sua empresa, trabalha lá 1, 2 meses, faz um planejamento de marketing e efetivamente atua como executivo, isso faz uma diferença muito grande, porque você pode estar pensando, bom, mas eu posso simplesmente contratar um consultor, que é uma figura mais conhecida, enfim, faz mais sentido, é mais simples. Mas a verdade é que o consultor, ele tem muitas limitações no que ele eventualmente faz, mas o que eu acho que faz uma grande diferença é o envolvimento dele lá com a empresa, tanto com o dia a dia, os objetivos da empresa, como que ele vai usar o marketing para de fato ajudar a avançar os objetivos do escritório e, por outro lado, o quanto ali de responsabilidade que ele tem pelos resultados em si. Né? Mas eu acho que você citou um ponto fundamental, essa ideia para as pessoas, enfim, o consultor ou esse executivo sob demanda. Isso. Eu acho que o nome desse serviço é uma bagunça. Eu não vi 2 sites falarem a mesma coisa sobre o assunto. Então, acho que a gente tem que traduzir aqui a ideia.
Você é uma empresa média que tem necessidades de gente grande, mas não tem estrutura de gente grande para pagar uma mão de obra qualificada para cuidar do seu marketing, que é do que nós estamos falando aqui agora. Há um serviço que te permite contratar esse profissional para uma tarefa com prazo limitado, entregas limitadas e objetivos definidos. Diferente de um consultor, a ideia é que esse profissional entre na sua empresa, organize esse processo, como ele deve ser organizado, feito, faça as suas propostas e vá embora. Com isso, ele tem liberdade para apontar seus pontos fracos, apontar seus pontos fortes, sugerir prestadores de serviço que ele acha mais adequados para fazer isso ou para fazer aquilo. Então, ele atua realmente como um VP de marketing, como um CMO. Ele entra no negócio interessado com a defesa, enfim, para buscar um objetivo bem claro e bem definido, e não segue a lógica do consultor, que tende a ter uma relação, em alguns casos, mais longa, mais de ajustes, mais de aconselhamento contínuo. A ideia do CMO as a Service é executar, entrar, entender, executar e sair. Enfim, então eu tenho achado as experiências que a gente tem sido super legais, e eu realmente acho que tem casado assim direitinho com as demandas desse mercado. Sem dúvida. Você tem atendido alguns clientes com essa demanda, e acho que você pode falar melhor sobre como é que é o dia a dia com o cliente. Não, com certeza. Eu acho que um ponto importante para deixar claro é que, enfim, esse serviço, esse produto, né, isso que a gente está empacotando aí como CMO as a Service ou VP de marketing sob demanda, ele surgiu de uma necessidade que a gente identificou entre os clientes, né? Porque você tem esse papel do consultor, que a gente também faz e fez em muitos casos e continua fazendo. Você tem o trabalho da agência propriamente, que tem ali um atendimento normalmente diário, mais perene, você está ali, né, assessorando o escritório em várias demandas e tarefas que ele precisa executar, mas a verdade é que tem um buraco aí no meio, que a gente, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai identificando. Às vezes a agência não é o suficiente, porque você não tem ali necessariamente um poder executivo para colocar coisas em prática, às vezes justamente para sugerir contratação de fornecedores, para formar uma equipe, que isso também é uma coisa que você faz. Vamos lá, fazer um planejamento, contratamos 2 ou 3 pessoas que vão executar isso e, poxa, aqui está o seu pacote completo em 2, 3 meses, você pode agora executar a sua estratégia. E você consegue olhar com equidistância, você consegue trabalhar com os fornecedores que esse escritório já tem, você consegue harmonizar o trabalho desses fornecedores. Você não entra em atrito com esses fornecedores. Exatamente. Eles entendem que o seu papel é complementar e não é concorrente. Exatamente. Eles sabem que você vai entrar, eventualmente contribuir e vai embora. Então, nesse sentido, o pacote se encaixa muito bem. Exatamente. E tem um outro aspecto que isso é muito fácil, eu acho, para sócios de escritórios entenderem. Porque escritórios, muitas vezes, também trabalham assim. Uma empresa tem uma questão, tem um problema lá, né? Quando você está falando, eventualmente, de algo contencioso ou de algo, eles contratam o escritório vai lá, trabalha com você 2, 3 meses. Se ele resolveu aquele problema, ganhou ganhou aquele caso, aí perfeito, ó, esse trabalho está feito. O Gabriel vai embora comigo hoje, depois do episódio, mas porque eu vou falar agora, eu acho que no que diz respeito a marketing, os sócios nunca entendem. Pronto. É por isso que eles precisam de um CMO, mas em termos do modelo de trabalho, eu acho que é uma coisa que é fácil de explicar. Para outros tipos de empresa, não tanto. Sobre o modelo de trabalho, eu acho que sim, mas hoje, aliás, eu estava vendo em outro canal, foram fazer um canal sobre marketing jurídico e chamaram os advogados para falar de marketing jurídico. Certo. Olha, nada contra, o cara se forma em engenharia e vai trabalhar no mercado financeiro, enfim, a genialidade ela é livre. Mas o que eu acho fascinante nesse mercado é você junta as rodinhas de não especialistas para falar de uma especialidade. E geralmente a conclusão
não é boa. Não é boa. Eu sei que você está rindo amarelo, eu sei que você vai Enfim, puxar minha orelha depois, mas eu acho o seguinte, lá na redação de jornal, ninguém chamava o jornalista para fazer a petição inicial. claro. Ninguém chamava o publicitário para fazer a contestação, o embargo. Enfim, tudo bem, eu vou deixar você falar agora. Mas eu acho que um dos pontos mais importantes quando você tem o CMO, quando ele está lá trabalhando para você, é que você precisa de uma equipe de gente de marketing e comunicação para fazer seu marketing. Eu acho que sim, e eu acho que a gente conhece advogados com uma sagacidade e uma experiência e Uhum. conhecimento muito legal sobre comunicação e marketing. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que advogado tem que advogar. Exato. Ele ganha mais dinheiro advogando. É o business dele advogar. Se ele gosta de fazer marketing, o problema é dele. Tá certíssimo. Claro. Mas grande parte daqueles que a gente vê, eles estão emprestados para essa função. Exatamente. Esse é o problema. Uhum. Enfim, não é o problema do sujeito que foi formado jogando bola e vai jogar beisebol. As experiências se multiplicam, se reciclam, e, enfim, e o cérebro humano é plástico o suficiente para você ser especialista em várias coisas. Mas o problema é que a gente vê dentro de escritórios de advocacia, especialmente, pessoas deslocadas para fazer aquilo que elas não gostariam de estar fazendo. Exatamente. Em alguns casos, para aquilo que elas não têm formação para fazer. E eu acho que isso é um ponto que, obviamente, não, para os escritórios de advocacia, não é só uma questão no que diz respeito ao marketing, né? Isso é uma questão com a qual os escritórios estão lidando faz tempo, né? Hoje você tem escritórios que são empresas gigantes, importantes como qualquer outra, que tem uma gestão de excelência, mas você ainda tem uma parte importante, eu acho, no mercado, que está ainda um pouco estruturando a sua gestão, né? Agora, se você precisa de um CEO para o seu escritório, ter um CEO as a service é um pouco mais complicado, eu acho. O CMO cai como uma luva, porque é algo que é uma atividade de apoio, mas o fato é que uma estratégia de marketing bem estruturada dentro de um escritório que, enfim, já tem um prestígio, já está operando enfim, e a parte jurídica de alto nível já está resolvida, a verdade é que pode fazer uma diferença enorme na geração de negócios, na atração de profissionais, que hoje é uma questão que muitos escritórios enfrentam, na expansão de áreas, enfim, tem uma série de objetivos que você pode ali traçar, que o marketing é um apoio indispensável. Então, eu acho que, enfim, como a gente falou, esse serviço nasceu de uma necessidade que a gente identifica nos clientes e no mercado, Isso. e por isso ele foi muito bondado de uma forma que atende muito bem. E a última coisa que a gente tentou fazer foi criar o nome, é por isso que o nome ainda tá. Não, a gente precisa contratar um CMO as a service para fazer isso. A gente precisa, enfim, ter o nome mais organizado, mas o serviço em si é um gol de placa, funciona muito bem sempre. Eu concordo. Eu tenho trabalhado com alguns clientes também nessa linha e tem sido um trabalho muito legal, porque é um trabalho que te permite se envolver mais no dia a dia, nas aflições, no negócio propriamente. Uhum. Porque a advocacia ela contrata marketing para um pacote de coisas, assim, é para fazer comunicação, assessoria de imprensa, venda, desenvolvimento de negócio, um pacote. Uhum. Ela espera que o marketing venha numa cesta assim de produtos, igual uma cesta de Natal que tem tâmara, foie gras, champanhe, tudo lá, e ele vai contratar e tudo vai dar certo. Certo. Ele vai fazer tudo, o que é absolutamente inviável e impossível. Então essas conversas ajudam você a identificar o que é mais possível, a identificar prioridades, a ajudar esse cliente a montar uma equipe mais adequada para aquilo que ele quer e responde uma pergunta que quase todo mundo tem, que é o seguinte: o que eu faço com esse diabo desse marketing? Uhum. Todo mundo tem ou quer ter, mas para quê? Você sabe que uma das principais dúvidas do cliente é essa. A Exatamente. gente vive isso todo dia em si. Eu preciso, mas preciso para quê? Preciso para quê? As pessoas, enfim, é diferente, porque quando o cliente dele chega lá no escritório, ele fala assim: olha, eu vou
vou abrir um negócio, você precisa me ajudar a emitir debênture. Ele sabe, o cliente, exatamente o que ele precisa. Preciso me defender nessa ação. O cliente tem uma noção clara do que ele precisa. Ele não tem a noção do que é preciso ser feito. No caso dos advogados é diferente. Eles têm a plena noção do que é preciso ser feito e não sabem o que eles precisam. Uhum. Então, enfim, você está rindo amarelo de novo. Mas é verdade, você sabe que é verdade. É verdade. Você sabe que é verdade. É o nosso dia a dia, a gente está sempre, esse aspecto do planejamento, o aspecto da estratégia e principalmente o aspecto de casar a estratégia e as ações de marketing com os objetivos desejados. E não adianta ser o objetivo, o que você quer? Bom, eu quero crescer, eu quero ter mais cliente, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso todo mundo quer, né? Bom, mas por onde que a gente vai crescer? Por onde que faz mais sentido? Né? Como que o marketing pode apoiar o seu crescimento nessa ou naquela área? Como que o marketing pode te ajudar a gerar mais atenção para que você tenha mais consultas? Ou, enfim, tem aí uma gama de possíveis estratégias, mas a verdade é que tem uma gama de possíveis objetivos para os escritórios, e às vezes nem isso está claro. Então eu acho que a figura do CMO ajuda muito. Porque, enfim, marketing não é rede social, marketing não é comunicação por e-mail, marketing não é podcast. Marketing é enfim, uma área de assessoria para qualquer negócio. Uma ciência. Uma ciência, sem dúvida. Desde os anos 70 do século passado. Tem 50 anos como ciência ensinado em sala de aula, de faculdade. Exatamente. Então você precisa entender. Você vai contratar lá o seu escritório de contabilidade. Você sabe o que ele precisa fazer, você sabe quais são os serviços que ele presta e você sabe o resultado que você vai obter. Quando você contrata um escritório de contabilidade, imagino que, bom, o resultado que eu quero é não ter nenhum problema, que minhas contas estejam tudo em ordem, que eu saiba se tiver uma coisa ali. Quando você contrata uma agência de marketing, você também tem que ter isso na cabeça. A vantagem é que a agência de marketing, se você não souber, ela pode te ajudar a descobrir. Pode ajudar a descobrir, e eu acho que esse approach do CMO as a Service é um approach muito legal, porque dá liberdade a esse prestador, a gente tem a liberdade de falar ou não, de apontar os riscos, de apontar as incoerências. E quando você não tem um contrato de toda a vida para defender, você tem essa liberdade. Enfim, eu fico muito satisfeito de saber e de viver uma experiência transparente com os nossos clientes. Claro. De poder falar não, de poder sugerir caminhos, de poder mostrar que a sua expectativa ela não tem... E fico mais satisfeito ainda de ter a confiança deles para acreditar e seguir essas sugestões. Enfim. Agora, num primeiro momento, quando você está com a sua casinha ali para montar, quando você não tem uma relação de confiança construída, um profissional que venha com essa missão, que é funcionar como um VP de marketing, funcionar como chefe do seu marketing, te entregar um plano, montar uma equipe, identificar saídas, propor ideias e depois se mudar, eu acho uma excelente ideia, tem funcionado realmente muito, 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 muito bem. Até porque, em alguns casos, a gente sai desse projeto e sugere para o escritório ser mais enxuto naquilo que ele estava pensando, ser mais objetivo, ser mais gradual. Esse é o caso. Em outras, você observa alguém precisando acelerar um pouco mais. Enfim. Sim. Então, realmente é um serviço muito útil. É isso aí. Muito bem. Muito bom. Gabriel, fala aí o nome do serviço agora. Fala com aquele sotaque que... Esse nosso serviço de quando você morou na Flórida. É o CMO as a Service. CMO as a Service. Também e CMO é o quê? Chief Marketing Officer. Muito bem. É isso. É basicamente a possibilidade que o cliente tem de contratar um especialista muito qualificado em comunicação e marketing para ajudar ele a estruturar esse serviço, esse setor, essa área dentro do escritório dele. Exatamente. O valor é sempre muito razoável, você não se compromete com contratos de longo prazo, você se compromete com um job que vai ter começo, meio e fim, e isso é bacana para todo mundo. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por estar com a gente em mais esse episódio do Advocacia SA.
E a gente se vê de novo no próximo. A gente gravou 2 já hoje com a mesma camisa. Sabe que dizem que a gente tem que ir lá e mudar de camisa para pensarem que a gente vem no estúdio O nosso todo gerente dia, de né? marketing aqui tá falando, pô, pessoal, vocês precisam, né? Precisa ter essa estratégia, traz outra camisa, porque senão não é uma boa ideia parecer que vocês gravam tudo no mesmo dia, né? Tudo bobagem, até porque se eu trocar essa eu vou ter outra igual. A minha mulher fala que eu tenho guarda-roupa do Cebolinha, sabe? Tudo igualzinho um do outro. Valeu, Bom, obrigado, até valeu, mais. Seco. Até mais.